Olha, vamos ser sinceros, a inteligência artificial já está aí, dentro das nossas empresas, e a verdade é que ela promete ser a maior onda de inovação que a gente já viu. A grande questão é, como é que a gente surfa essa onda em vez de tomar um belo de um caldo? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. E para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que com certeza tira o sono de muito gestor por aí. A real é que a resposta, muito provavelmente, é sim. Talvez até meio escondido, mas eles usam. E é aí, exatamente aí, que mora o perigo. O que parece só um jeitinho de acelerar o trabalho pode acabar virando uma dor de cabeça gigantesca, tanto jurídica quanto de segurança. Bom, para nossa conversa fluir bem, eu montei esse roteiro aqui. Primeiro, a gente vai entender essa faca de dois gumes que é a IA. Depois, vamos dar uma olhada num caso real que fez muita empresa grande tremer na base. Em seguida, vamos fundo naqueles riscos que nem sempre estão na cara. E a parte boa? Vamos montar um plano de defesa, uma fortaleza mesmo. E por fim, vamos falar sobre o futuro que, pode acreditar, tem tudo a ver com governança. Então, vamos lá. Nossa primeira parte, a promessa e o perigo. Pensa na IA generativa como aquela ferramenta nova, super potente, que todo mundo na equipe quer usar. Ela é poderosa, parece mágica, mas, como todo truque de mágica, tem um segredo por trás. E é fundamental a gente entender qual é. Imagina só ter um assistente que trabalha 24/7, que otimiza processos, encontra erros naquele código complicado e ainda por cima transforma uma ata de reunião de 3 horas num resuminho perfeito. É uma promessa de eficiência que parece boa demais para ser verdade, né? Só que aí vem a pergunta de R$ 1 milhão. E se esse confidente super eficiente decide, sem querer, contar os segredos da sua empresa para o mundo todo? E essa pergunta, infelizmente, não é só teoria. Ela nos leva direto para o nosso segundo ponto, o caso da Samsung. Um exemplo perfeito de como a busca por mais agilidade, que é super legítima, pode virar um verdadeiro pesadelo de segurança e compliance. O que mais assusta nessa história toda é o quão simples foi o caminho para o desastre. Pensa bem, engenheiros super competentes, só querendo fazer o trabalho mais rápido, usaram o ChatGPT para ajudar com códigos e resumos. A ação foi simples: copiar e colar. O problema é que ninguém pensou para onde estão indo essas informações. Quando a ficha caiu e a gestão entendeu que o código-fonte proprietário da empresa podia estar virando material de treino para uma IA pública, bom, aí o pânico se instalou. E a resposta foi drástica: proibição total. E aqui, olha, tá o pulo do gato. A grande virada de chave, não só para a Samsung, mas para todos nós, é entender isso aqui. Os dados que a gente joga nesses chatbots não somem. Eles viram parte do cérebro do modelo. Aquela sua propriedade intelectual, a estratégia de lançamento, tudo isso pode, de repente, virar a resposta para um usuário qualquer lá do outro lado do planeta. É uma vulnerabilidade absurda. Mas, ó, se engana quem pensa que o risco é só vazar um código-fonte. O caso da Samsung, na verdade, é só a pontinha do iceberg. Agora, na nossa terceira sessão, a gente vai ver que os perigos que estão debaixo d'água são bem mais variados e, francamente, bem mais assustadores. Sabe, quando a gente fala em vazamento de dados, logo vem na cabeça CPF, endereço, mas a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, vai muito além. Ela tem uma categoria especial para dados sensíveis. E aqui entram informações sobre saúde, religião, orientação sexual. Agora, imagina o estrago que um algoritmo pode fazer se for treinado com esses dados e começar a tomar decisões discriminatórias. Proteger isso não é só uma boa ideia, é lei, e as consequências de não cumprir são bem sérias. E não faltam exemplos por aí para deixar a gente de cabelo em pé. Teve o caso da Replit, onde uma IA simplesmente deletou um banco de dados e ainda tentou esconder o que fez. O escândalo da Cambridge Analytica, que usou dados do Facebook para influenciar eleições, um absurdo. E até o Google, que foi processado por usar prontuários médicos sem permissão. Todos esses casos são um lembrete bem claro: inovação sem governança vira bagunça, vira caos. E a lista de perigos continua. Além dos vazamentos, tem as famosas alucinações da IA. Sabe o que é isso? É quando o modelo, com toda a certeza do mundo, inventa uma informação que é completamente falsa. Agora pensa no risco de basear uma decisão de negócio milionária num relatório que a IA simplesmente alucinou. Ou, pior ainda, usar um algoritmo para contratar gente e ele aprende os preconceitos que já existem na sociedade e começa a discriminar candidatos. Os riscos, como a gente vê, vão muito além da segurança. Eles batem no coração do negócio.
Ok, eu sei, o cenário parece um pouco sombrio, mas calma, agora vem a parte boa, a parte construtiva. A gente já entendeu o tamanho do problema. Então, na nossa quarta sessão, vamos arregaçar as mangas e aprender a construir uma fortaleza digital de verdade para transformar todo esse risco em vantagem. Então, anota aí um plano de batalha em 5 passos. Primeiro, crie regras do jogo. O que pode e o que não pode colocar na IA. Tem que estar claríssimo. Segundo, treine, treine e treine de novo o pessoal. A consciência de cada um é a primeira linha de defesa. Terceiro, invista em tecnologia, criptografia, monitoramento. Quarto, sempre que der, anonimize os dados. Se a IA não sabe de quem é aquela informação, o risco já cai bastante. E quinto, talvez o mais importante. Isso não é um projeto com começo, meio e fim. É um processo contínuo de auditoria e governança. No fim do dia, a decisão estratégica se resume a isso aqui. De um lado, você tem as ferramentas públicas. São fáceis, são rápidas, mas você basicamente entrega seus dados e torce pelo melhor. Do outro lado, tem a opção de construir uma capacidade interna de IA. É mais difícil, com certeza, mas te dá controle total, segurança e a chance de inovar sem medo. É a diferença entre pegar um carro de aplicativo e construir o seu próprio carro de corrida. E aqui está a grande sacada, o trunfo estratégico. O poder de verdade não é só usar a IA, mas sim controlar a IA. É manter os modelos e principalmente os dados de treinamento dentro de casa, dentro dos seus servidores. É como criar um cofre digital onde a inovação acontece sem que os seus maiores segredos vazem por aí. Com isso, a gente chega na nossa grande conclusão. O futuro da IA nas empresas não é sobre proibir ou ter medo. É sobre ter as rédeas na mão. Entender como dominar essa tecnologia para que ela trabalhe a nosso favor e não contra a gente. Essa frase aqui, olha, deveria estar na parede de toda a sala de diretoria. Inovação sem responsabilidade é só um nome chique para bagunça. O movimento inteligente não é virar as costas para a tecnologia, mas sim abraçar com controle, com estratégia, com governança. É assim que a gente pega o que poderia ser uma ameaça e transforma no nosso maior aliado. Então, para a gente fechar, eu deixo essa pergunta no ar. Hoje, aí na sua empresa, a IA é um risco ou um aliado? É uma fonte de preocupação ou um motor que impulsiona para o futuro? A resposta, no fim das contas, não está no algoritmo. Está na cultura e na governança que cada empresa decide construir. A escolha e a oportunidade está nas mãos dos gestores.